Deus. Meus irmãos, neste momento nós vamos fazer um clamor, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus, orando em favor da vida financeira de cada um de nós aqui nesta noite, de cada um dos membros desta igreja. Louvado seja Deus. Oramos a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Graças te damos em nome do teu filho amado, porque até aqui, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu a vitória, meu Deus e meu Pai. Nós queremos te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, continue abençoando, meu Deus e meu Pai, a vida da tua igreja, a vida do teu servo e da tua serva, Senhor Jesus, de uma forma especial e maravilhosa, Senhor. Que cada um possa, meu Deus, sair daqui nesta noite de posse do milagre, de posse da vitória, Senhor. Multiplica tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas mãos, Pai querido e santo. Não porque apenas estamos te pedindo, mas é pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, meu Deus, para que possamos ter uma vida mais próspera na tua presença, para que possamos ter condições de ajudar mais na tua obra, Senhor. Oh meu Deus, conceda, Senhor Jesus, a vitória que a tua serva está esperando. Conceda um milagre na vida do teu servo que está esperando, Senhor, para que assim, Senhor Jesus, possamos tomar posse do nosso milagre, tomar posse da bênção, tomar posse da vitória nesta noite. Oh meu Deus, abençoa, Pai querido e santo, todos os obreiros aqui da tua igreja, todas as obreiras aqui nesta casa. Envia também, Senhor Jesus, mais obreiro aqui para esta casa. Envia mais obreira para nos ajudar, Pai, aqui na tua obra, Senhor. Que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, meu Deus. Envia, Senhor Jesus, músico aqui para a tua casa também, Senhor. Envia baterista, violonista, tecladista, Senhor Jesus. Oh meu Deus, envia jovens aqui para a tua casa. Envia adolescente, envia criança, Senhor. A sala das crianças está lá esperando, meu Deus, prontinha, Pai. Oh meu Deus, oh meu Deus. Envia, Senhor, as pessoas que estão sedentos, as pessoas, meu Deus, que estão oprimidos aqui para a tua casa, para que eles possam ser libertos através da oração da tua igreja, que eles possam ser limpos através da tua palavra, meu Deus. Que creiamos no milagre, creiamos na vitória, meu Deus, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Deus poderoso e santo, abençoa também de uma forma especial o teu servo que vai estar pregando a tua palavra, Pai, aqui nesta noite, que vai estar transmitindo a mensagem, Senhor, para os nossos corações. Usa ele de uma forma especial, maravilhosa, meu Deus, para a glória do teu bendito e santo nome, Pai amado, Pai querido e Pai santo. É o que pedimos, meu Deus, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Com a palavra, nosso irmão Yusuke, louvado seja Deus. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Deu ao Rei do poder e a glória para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a nós, Olá, meus irmãos queridos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Aqui, que é o meu material que está aqui, né? Eu te preparei de forma digital. Louvado seja Deus. Deixa eu só. Tem que criar o cronômetro aqui, né, irmãs? Porque eu não posso passar do tempo. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Minhas irmãs, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, como o tempo é curto, eu agradeço de antemão a minha oportunidade diante de Deus e diante de vocês. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E bem, minhas irmãs, vamos abrir em Gálatas 5, 16 ao versículo 26, minhas irmãs. Esta palavra o Senhor colocou em meu coração, e durante esta semana o Senhor foi ministrando. Obrigado, irmão. Deus abençoe.
essa semana Deus foi ministrando ao meu coração esta palavra, louvado seja Deus, né? Então, meus irmãos, leiamos em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, perdão, irmãos, só até o versículo 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas. Quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, e você glorifica por esta palavra. Podem se assentar, minhas irmãs queridas. Louvado seja Deus. Bem, minhas irmãs, eu coloquei como título esta mensagem, preparando a liberdade para viver no Espírito. Então aqui nós temos um contexto, minhas irmãs, em que alguns estavam ensinando que para ser verdadeiramente aceito por Deus, era necessário voltar a algumas práticas determinadas pela lei, exigidas pela lei antes, né? Especialmente a circuncisão. Só que Paulo ele já insiste que a salvação ela vem mediante pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, né? Mas quando a gente fala assim sobre Paulo, ele vai falar sobre as obras, vem pela fé e não pela graça, que mediante a fé em Jesus Cristo. Aí vai falar assim, mas como assim? Tiago vai falar que a fé sem obras é uma fé morta, e aí Paulo vai falar que a salvação não só vem por meio da fé. Então como? E não por obras? Mas como assim? Então está tendo contradição? Só que não. Quando nós analisamos qual a diferença entre os dois, Paulo está combatendo uma ideia em que as pessoas elas estavam sendo salvas estava combatendo uma ideia que estava dentro naquele meio, né, em que as pessoas não são salvas por mérito próprio, né? Louvado seja Deus. Então nós podemos perceber, principalmente ali em Efésios 2:8, que diz assim: pois não sois salvos, pois são salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, não por méritos, né? Louvado seja Deus, mas e também para que não também pelas obras, mas para que se glorifie. Isso é dom de Deus, não por méritos, mas por dom de Deus, e também não pelas obras, para que não se gloriem. E Tiago, ele já vai dizer, louvado seja Deus, que ele já está combatendo um problema totalmente oposto. Ele já está falando, na verdade, ele já está questionando que proveito tem a fé sem obras, porque as pessoas, ele estava falando para as pessoas: o que adianta vocês agirem de uma maneira, né? Vocês dizerem que tem fé se vocês não têm obras para comprovar esta fé? Então ele vai dizer lá em Tiago 2,17, né, que a fé sem obra em si mesma, se a fé não tem obras em si mesma, ela é morta. Louvado seja Deus. Então essa é a diferença. E quando nós olhamos para as obras, louvado seja Deus, nós podemos analisar as obras que é dito lá em 1 Coríntios 3, né? E quais são os 6 tipos de obras? Louvado seja Deus. A obra de ouro, de prata, louvado seja Deus. A obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. E qual é o teste que é usado para testar essas obras, né? esses símbolos, vamos dizer assim, né? O fogo. E aí então vai dizer no versículo 13 de 1 Coríntios 3 que, louvado seja Deus,
que aqueles que for testado no fogo em seus fundamentos e resistir, esse herdará o galardão. Louvado seja Deus. Então nós percebemos que Deus, ele considera as obras, principalmente provindas do Espírito, louvado seja Deus, como muito importantes. Louvado seja Deus. E é isso aqui, quando aqui em Gálatas a gente percebe, louvado seja Deus, que vai falar sobre, Paulo está combatendo essa ideia que estavam falando que, olha, é necessário seguir a lei anterior para ser justo, considerado justo. Só que aí vem a pergunta: se não estamos debaixo da lei para sermos justificados, então podemos fazer o que quisermos? Só que aí entra Gálatas 5, minhas irmãs. Paulo vai responder: a liberdade cristã, não é liberdade para pecar, é liberdade para viver no Espírito. Eu vou repetir para vocês entenderem. A liberdade cristã não é liberdade para pecar, é liberdade para viver no Espírito. Louvado seja Deus. Então o que acontece? A liberdade, nós percebemos aqui, que ela não é licença para pecar. E quando a gente analisa o versículo 13 e 15, Paulo já começa como? Andai no Espírito, em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A vida cristã, quando nós analisamos que Paulo vai dizer andai em Espírito, a gente percebe que a vida cristã ela não consiste em nós ficarmos com a ideia de eu não posso dizer isso, eu não posso pecar, eu não posso fazer aquilo. Não, quando nós analisamos, não é isso que Paulo está querendo, não é isso que Paulo está querendo dizer. A garganta já secou aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Então o que acontece? Esse andar em Espírito, ele está falando, se vocês precisam, para conseguirem ter forças, vocês precisam andar em Espírito, estar no Espírito, porque quando nós caminhamos com as nossas próprias forças, nós não conseguimos resistir muito tempo. E quando nós tentamos segurar os desejos que a nossa carne almeja, ou cobiça, vamos dizer assim, por força, com a nossa força, nós percebemos logo que não é o suficiente. E Paulo ele vai falar justamente isso, é por isso que ele fala, andar em Espírito. Então viva debaixo da direção do Espírito. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Só que quando Paulo vai falar sobre o corpo, vocês não viverão, não cumprireis as concupiscências da carne. Quando ele está falando da carne, ele não está falando simplesmente do nosso corpo carnal, minhas irmãs. Paulo não está dizendo que o nosso corpo é mau, porque o nosso corpo não é mau. Louvado seja Deus. A carne, nesse contexto, ele está falando sobre a natureza humana inclinada para o pecado. É sobre a nossa natureza. Então é a vida que é centrada em si mesma. Louvado seja Deus, e afastada de Deus. Então quando nós vemos isso, a batalha real que nós enfrentamos e que existe na verdade, é uma inclinação que deseja viver independente de Deus, ou seja, que quer seguir a sua própria conduta, a sua maneira. Louvado seja Deus. Mas Paulo vai dizer, andem em Espírito. Então o que acontece? Já ali, quando a gente vai passar para os versículos 17 e 18, nós percebemos que Paulo vai falar, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, porque para que não façais o que quereis. Existe, quando nós analisamos esse texto, uma batalha dentro de nós. Em Romanos 7, quando nós analisamos, Paulo vai falar lá em Romanos 7 sobre as obras, vai falar sobre a lei e a lei do pecado e como que nós saímos desta lei, louvado seja Deus. Ele vai falar principalmente sobre a luta entre do desejo da carne e a luta entre agradar a Deus. Tanto que ele vai falar o quê? O mal que não quero fazer, este faço. E nós podemos perceber que ele vai falar assim, mas o meu corpo, vou parafrasear um pouco, quer pecar, mas o meu entendimento quer fazer o que agrada a Deus. Só que eu vivo numa luta eterna, e o nosso corpo vive nessa luta eterna, vive nessa luta porque a nossa carne, ela quer pecar. No entanto, o nosso espírito, o nosso entendimento de saber que agora somos regenerados em Cristo, quer fazer o que é bom. Louvado seja Deus. E aí, minhas irmãs, nós percebemos essa luta. Então isso mostra a batalha que nós enfrentamos na nossa vida cristã. E aí eu fiz uma anotação aqui, e a presença
da luta não significa necessariamente a ausência de Deus. Muitas vezes a própria luta revela que existe dentro de nós o desejo de obedecer a Deus. Às vezes, nós que somos cristãos, nós nos sentimos muito maus, porque a gente está às vezes se sentindo tentado, porque nós estamos na luta, e às vezes a gente acha que tem alguma coisa errada conosco. Só que quando nós analisamos Romanos 7, e nós vemos toda essa situação, nós percebemos que essa luta na verdade é boa, porque quando nós percebemos, louvado seja Deus, que quando nós estamos lutando, é porque nós temos o desejo de agradar a Deus. Então o que acontece? A luta não significa a ausência de Deus. Na verdade, a luta está ali porque você quer fazer o que agrada a Deus. Porque quem não quer agradar a Deus, minhas irmãs, não se preocupa se está fazendo o que é certo ou não. Não está se preocupando se está fazendo o que Deus se agrada ou não. Louvado seja Deus. Mas Paulo não quer dizer também que fiquemos presos a essa batalha, porque quando nós podemos analisar em Romanos 7, principalmente, que Paulo ele estava passando por um momento muito aflito, ele estava muito frustrado, porque ele sabia que ele não conseguia fugir daquilo que ele estava, que no caso era o corpo pecaminoso dele. E no final do versículo 7 de Romanos vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai questionar, mas ele vai dizer: mas eu dou graças ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. A questão não é, ele aponta na verdade uma maneira de viver. Andem em espírito, porque andando em espírito será tudo muito mais fácil. A questão não é somente como faço para não pecar, que às vezes a gente questiona isso, mas como que eu faço para não pecar? Mas a pergunta certa é: como posso viver tão próximo de Deus que minha vida seja governada pelo Espírito? Charles Spurgeon vai dizer, um grande cristão do século passado, vai dizer que quanto mais do céu nós temos, menos da terra nós queremos. Então, a pergunta: por quem temos sido governados? Isso é uma pergunta muito importante. O que nos governa? É o Espírito que tem nos governado? Nós podemos perceber, principalmente no capítulo 8, no versículo de Romanos, capítulo 9, vai dizer assim: mas vós não andais mais na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Louvado seja Deus. Então, é um questionamento muito importante. O que tem movido a nossa vida? Por que nós temos sido governados? Por quais desejos? É o Espírito que está nos governando? Louvado seja Deus. A carne produz obras, assim como o Espírito também, nós veremos isso. Versículo 19 e 21 vai falar sobre isso, sobre as obras da carne. Eu não vou ler por conta do tempo, irmãos, nós já lemos no começo. Mas quando nós percebemos as primeiras obras, nós percebemos que essas obras são escandalosas, as primeiras obras, né? Nós percebemos ali, louvado seja Deus, que vai falar assim, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, são tudo situações escandalosas. Mas podemos perceber que também as obras da carne não são escandalosas, entre aspas, vamos dizer assim. Ela também produz inveja, ciúme, ira, rivalidade, divisão. Então o que acontece? Isso tudo não é manifesto de forma externa, mas é no coração. Louvado seja Deus. As pessoas podem não cometer um pecado sexual, por exemplo, mas estar cheia de rancor, inveja, orgulho, competição, ressentimento. E aí, quando a gente analisa sobre essas situações e essas coisas que se passam no coração, Jesus vai falar lá em Mateus 23, no versículo 27 e 28: ai de vós, escribas e fariseus, louvado seja Deus, que aparentam ser sepulcros em branco, que têm boa aparência e são semelhantes a sepulcros brancos, mas por dentro são vazios, com ossos secos e podridão. Louvado seja Deus. E assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, ou bons, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então muitas vezes alguém pode aparentar estar muito bem,
mas por dentro, como disse Jesus, está cheio de podridão e mentiras e hipocrisias. Louvado seja Deus. E tudo isso é obra da carne. Louvado seja Deus. Às vezes a gente acha que somente o Espírito produz alguma coisa, como nós podemos perceber, mas a carne também produz. E podemos perceber que não são coisas somente para lidar com os outros, ou com coisas que se veem, mas são coisas também que estão dentro do próprio coração. Louvado seja Deus. O Espírito produz fruto. Agora percebemos que a carne produz fruto, mas agora vamos ver o Espírito. O versículo 22 e 23 vai falar sobre isso. É muito interessante nos apegarmos aos detalhes, minhas irmãs. Paulo não vai dizer os frutos do Espírito são. Na verdade, ele vai dizer o fruto do Espírito é. Olha o detalhe, a diferença. Mas por que está no singular o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito no plural? Porque ele está descrevendo uma vida produzida pelo Espírito como um todo. Não são 9 frutas independentes que escolhemos. E conforme nós temos o Espírito em nossas vidas, esses frutos já vêm como um conjunto, não vêm de forma separada. Já vem, e isso, o Espírito vai formando o nosso caráter. Louvado seja Deus. Então o caráter vai se formando em nós conforme o Espírito habita em nós. Louvado seja Deus. Então o fruto, que é muito interessante isso daqui, quando nós temos o Espírito, às vezes a gente se autoanalisa e nós podemos perceber que os frutos não são produzidos à força. Louvado seja Deus. A árvore, quando não fica pensando, eu preciso produzir maçã, porque quando nós lemos em Gálatas, a gente começa a pensar e analisar, nossa, mas eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui um pouco paciente. Aí eu faço, meu Deus, eu não tenho paciência. Deixa eu ter paciência. Eu preciso produzir a paciência. Não é pela força. Então, eu preciso dar um jeito de produzir a paciência aqui. Deixa eu tentar ser mais paciente. Aí quando a gente fala isso, a gente acorda de manhã e já vem alguma criatura já tirar a nossa paz. Só que, irmãs, a árvore não precisa pensar nisso, porque ela só precisa estar viva e saudável para produzir esses frutos. Da mesma forma, não produzimos o fruto do Espírito simplesmente tentando parecer pessoas boas. Não produzimos os frutos do Espírito simplesmente parecendo que nós temos esses frutos do Espírito. Em João 15,5 vai dizer: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Ou seja, já é uma consequência. Não é uma coisa que nós buscamos ou devemos nos preocupar, porque é uma coisa que já é gerada em nós, quando o Espírito habita em nós. Louvado seja Deus. Deixa eu correr aqui, porque o tempo já está correndo, meus irmãos. Eu acho que eu não estou nem na metade aqui do estudo para te ver. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, quando nós analisamos, louvado seja Deus, quando nós olhamos os frutos do Espírito, nós podemos perceber e nos questionar na verdade: qual o fruto mais importante? Louvado seja Deus. O fruto mais importante que nós podemos perceber, conforme o que Paulo está querendo nos trazer, é o domínio próprio. Pois onde dizemos que nossos desejos, é onde nós dizemos que os nossos desejos não são os nossos senhores. É onde, quando nós temos esse fruto do Espírito, nós determinamos e falamos assim para o pecado: olha, você não mais me governa, você já não tem mais autoridade sobre mim. E eu tenho analisado, sabe, pastor, muitas pessoas, por conta do grupo de oração que eu participo, chega falando, pedindo conselhos, às vezes querendo desabafar, pedindo oração. E quantas vezes, dentro dessas análises, dessas observações, e na verdade ao longo da minha vida, no meio cristão, eu tenho percebido pessoas que não possuem o domínio próprio. Às vezes elas acham que tem, viu, pastora Janete? Tem gente que se auto-engana, e acha que engana o diabo. Tem gente que fala assim: mas eu engano o diabo. Só que esquece que o maior enganador dos enganadores é o diabo. E aí ele engana você
a pessoa no caso, ele engana a pessoa para pensar que esta está enganando ele. E aí eu tenho visto que o diabo, viu, pastor? Não precisa se esforçar nem muito com muitas pessoas. Tem pessoas que o diabo só precisa só chega próximo, aí já cai. E aí ainda, a pessoa ainda chega e ainda fica falando de Deus e fala que é de Jesus e está vivendo de uma maneira totalmente contrária. E não precisa nem se esforçar, porque nunca fala um não para o pecado. Nunca consegue falar, porque quando o Espírito habita em nós, a pessoa não vai falar a palavra. Quando o Espírito habita em nós, quando o diabo vir com manjares, nós vamos recusar. Porque quando o Espírito habita em nós, o domínio próprio de saber que não estamos mais na escravidão do pecado, porque Cristo nos salvou, e em Romanos 7 vai falar sobre isso, que não estamos mais sob a lei do pecado, porque não fostes tirado da escravidão para temerdes novamente, mas fostes colocado no Espírito de adoção de filhos, da qual clamamos Abba, Pai. Mas tem gente que vive de uma maneira tão, e acha, e vive aí, e acha que o Espírito habita nele, mas vai analisar, não tem domínio próprio. O diabo, eu tenho visto, falando, aí eu falo assim, meu Deus, o diabo quer essa pessoa, não precisa nem fazer muito esforço, ele acha que tem os frutos ainda. Louvado seja Deus. Podemos escolher não ceder ao pecado. Já estou terminando, irmãos. Podemos não escolher não ceder ao pecado. O não, eu pertenço a Cristo. Quando o diabo vier, nós temos essa escolha por conta do domínio que nós temos sobre nós, de falar, não, eu pertenço a Cristo. E aí, deixa eu caminhar. Quem pertence a Cristo crucificou a carne. Versículo 24 vai falar sobre isso. Louvado seja Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O versículo 24 podemos considerar como uma parte mais profunda do texto. Paulo não diz, os que são de Cristo eliminaram completamente a carne. Ele fala de crucificação. Aqui, a crucificação é uma imagem de morte. A partir do momento que o Espírito habita em nós, podemos dizer, meus desejos pecaminosos não têm mais autoridade sobre a minha vida. Olha que coisa mais linda. Quando o Espírito habita em nós, os nossos desejos pecaminosos não têm mais autoridade sobre a minha vida. Aqui não está falando que a gente não tem mais os desejos, ou que os desejos deixarão de existir. Mas nós podemos perceber que a partir do momento em que andamos no Espírito, e que o Espírito habita em nós, e é produzido naturalmente, como podemos perceber, nós já percebemos que esses desejos não têm mais autoridade sobre a nossa vida. E podemos perceber lá novamente aqui em Gálatas também, mas também lá em Romanos 7, porque tem muitas relações com isso, né? Que já não tem mais poder sobre nós, os desejos. E aí aqui nós podemos fazer, eu vou fazer uma ressalva, que a tentação não é a mesma coisa que o pecado. Tinha uma época na minha vida, que às vezes eu acho que quando eu era mais adolescente, eu achava que só porque eu estava sentindo desejo, eu já estava pecando. Mas não é bem assim que funciona. Não é porque estamos sendo tentados que estamos pecando, porque a carne tem uma inclinação, mas o Espírito tem outra. Lembra lá no Getsemane que Jesus, ele vai falar assim, louvado seja Deus, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então não é porque você está sendo tentado que você está pecando. No entanto, você tem o domínio próprio, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que com a tentação, não virá a tentação sobre nós, que não possamos resistir, e com ela virá também o escape. Mas tem gente que não faz questão de nenhuma de procurar o escape. É mesmo? Agora finalizando, se vivermos no Espírito, andemos no Espírito.
Minha maneira de viver está sendo pelo Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito importante. Porque tem gente que não está vivendo pelo Espírito Santo, não, meus irmãos. Está vivendo por outras coisas. Está sendo conduzida pelo que a nossa vida? Está sendo conduzida pelo sucesso? Pelo dinheiro? O que está sendo conduzido? Por alcançar bens aqui nessa terra? Por exemplo, eu estou estudando para entrar na faculdade. Mas será que a minha vida, eu estou querendo entrar na faculdade para a glória de Deus? Ou a minha vida está sendo baseada somente em entrar na faculdade, o sucesso da minha vida? Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo realmente no Espírito Santo? Ou estamos vivendo de uma maneira em que sempre estamos atrás de outras coisas? E tem gente, isso é muito triste, mas tem gente, pastor Francisco, o Senhor sabe disso, que tem gente que vem para a igreja para conseguir as coisas e coloca Deus na parede, como eu tenho visto muito isso. Coloca Deus na parede e fala: se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, Deus, eu saio da igreja. Estamos vendo muitos protagonistas na igreja. Nós acabamos de falar sobre ser servos, né? Uma palavra que eu ia trazer, mas não foi o que o Espírito Santo quis, é sobre servidão. Eu estou terminando aqui, só falta a última frase, né? Louvado seja Deus, né? Tem gente que está sendo conduzida por outras coisas. Deixa eu ver se estão me vendo aqui, deixa eu servir aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer tal coisa aqui, deixa eu ver se estão me vendo. Estão me vendo? Não vou fazer, será que Deus vai me dar tal coisa? Eu vou fazer aqui, porque eu quero essa casa. Eu vou fazer tal coisa porque eu quero entrar na faculdade. Mas Deus vai me abençoar. O infeliz acorda meio-dia, a peste. Glória a Deus. Mas será que a vida está sendo movida pelo Espírito? Que nós venhamos andar em Espírito. Para finalizar, não fomos chamados apenas para abandonar as obras da carne, fomos chamados para produzir o fruto do Espírito. Deus não quer apenas tirar coisas de nós, Ele quer formar Cristo em nós. Eita glória! Então, minhas irmãs, Deus quer formar Cristo em nós. Aleluia! Eu passei 3 minutinhos, peço me perdoe. Eu só quis acrescentar esse ponto que eu acho muito importante. Então, minhas irmãs, essa palavra, eu preparei ela, eu até que eu consegui trazer no tempo que o pastor me falou, e até um pouquinho antes, na verdade. Louvado seja Deus. Mas, irmãs, nós temos que viver em espírito. Não pensem que nós devemos, buscar as obras do Espírito, que a gente tem que buscar uma por uma. Não. Nós temos que, quando o Espírito habita em nós, já é consequência. E essas coisas, esses frutos, não é só para a nossa vida, mas é para o próximo. Se eu tivesse mais tempo, eu ia querer desenvolver um pouquinho mais essa palavra. No entanto, o Senhor mesmo em pouco tempo, o Senhor fala aos corações. Viu, irmãs? Guardem esta palavra no coração de vocês. E que o Espírito Santo venha ministrar no coração de vocês. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Suki. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. E nós já vamos terminar. Louvado seja Deus.